A paz do Senhor Jesus seja com todos essa noite. Deus queira abençoar nossos corações, né? Para que a palavra de Deus, ela fique guardada dentro de cada um de nós. Vamos meditar na palavra do Senhor, onde se encontra Mateus capítulo 22, eu acredito que é daí para frente, né? Mateus 22, verso 21. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Mateus capítulo 22, o verso 21. Diz assim: responderam de César. Então disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar, louvando o nome do Senhor. Puxa a porta, meu Deus. Louvado seja Deus. Graças ao Senhor. Nós estamos ainda, meditando na palavra do Senhor acerca dos dízimos e das ofertas. E já tem algumas terça-feiras, nós estamos observando os dízimos, ofertas na palavra de Deus em toda a Bíblia, porque aparece em toda a Bíblia, glorificado o nome do Senhor. E no Novo Testamento aparece de forma clara, e aparece também de forma oculta, e aparece também o princípio do ato de dizimar e ofertar. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. E aqui tem uma questão interessante, porque o versículo que eu li é um versículo restrito, mas o versículo que eu li fala de uma pergunta, de uma indagação que os judeus, eles levaram para o mestre, procurando tentar ele, caçando alguma coisa para acusar o Senhor. Porque naquele tempo, Jerusalém, povo de Israel, eles estavam sendo subjugados por Roma, e Roma tinha o seu imperador, César, e eles queriam achar um meio de acusar Jesus, então perguntou para eles se era lícito pagar os tributos ao imperador romano. Porque o Messias vinha para libertar o povo e eles sabiam disso. E eles queriam ver se ele ia levantar, porque no entendimento dos judeus, o Messias ia levantar um grande exército e ele ia libertar o povo da escravidão. Assim como Sansão, assim como Davi, assim como Gideão, assim como outros homens de Deus que foram levantados. Por isso que eles fizeram essa pergunta. Então o Senhor, sabendo disso, pediu para eles a moeda. Dá-me uma moeda. E perguntou para ele de quem era a efígie que estava na moeda e de quem era a inscrição. E eles tiveram que responder de César, porque era de César. E foi César que rendeu eles, foi César que venceu eles. Então era o César que tinha o direito de receber o tributo deles. Eles estavam subjugados, não era errado, Então o Senhor falou para ele: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que era de César? Os impostos. Os impostos eram um direito do governador, um direito do imperador,
de receber dos seus súditos. Eles estavam subjugados, então o dever deles era tributar a César, e era um direito. Agora, o que era de Deus? O que era de Deus? É por isso que alguns pregadores, alguns instrutores, diz que o dízimo e as ofertas é o imposto de Deus. De onde eles tiraram isso? Se a Bíblia não se dirige a dízimo e oferta como imposto, mas é uma forma de imposto. Para que servem os impostos? Os impostos não servem para gerar educação, saúde, infraestrutura, não é para poder a melhoria da sociedade. Não é para isso que o governador, o presidente, o imperador, ele colhe impostos para granjear no seu país e fazer benefícios no seu país. Não é para isso que serve o imposto? Então é por isso que alguns instrutores, alguns pregadores dizem que o dízimo e a oferta é o imposto de Deus, porque ele também é para gerar a mesma coisa, para gerar um auxílio para o pobre, para gerar uma renda na igreja, para os gastos da igreja, para ter manutenção para os ministros e assim por diante. Então o Senhor, ele fez aqui uma questão, ele respondeu uma questão, e ele igualou as ofertas, os dízimos e as ofertas do Senhor, ele fez uma igualdade ao imposto. Não fez diferença nenhuma. Dai a César o que é de César. Qual é o direito que é de César? O que foi determinado e ordenado por César? O imposto. Está aí na moeda, está aí na efringe. Agora, de uma forma oculta, eu não disse que o dízimo está colocado de uma forma oculta. Agora, o que foi determinado por Deus? O que foi colocado por Deus? Então, da mesma forma que o César tem o direito dos dízimos, dos impostos, porque foi o César que determinou, ele colonizou, e foi ele que ganhou esse súdito, foi ele que trabalhou com a sua espada, na guerrilha, e subjugou vocês. Vocês agora são servos dele, escravo dele. Assunto é isso para os irmãos entender. O Senhor Jesus Cristo também veio, não foi com a espada matando, mas ele veio dando sua própria vida, agranjeou uma grande multidão, a igreja como servos seus, e agora os seus servos também pagam o imposto de Deus, os dízimos e as ofertas. Somos subjugados pelo grande amor de Deus, pela graça de Deus, e com gratidão ainda, somos servos do Senhor, somos súditos de Deus, somos súditos do reino de Deus, não é verdade? Então entregamos os dízimos e as ofertas, porque somos súditos do Senhor, somos seus servos. Então está aqui implantado nessa forma. Aqui mais um pouquinho para frente, Romanos 13, verso 7, diz assim: louvado seja Deus. As cartas escritas aos irmãos de Roma, capítulo 13, verso 7. Diz assim: pagai a todos o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. A Bíblia não manda lá em Provérbios honrar o Senhor com todos os seus bens e com as primícias de suas rendas? Honrar o Senhor. Quando o Senhor também disse para eles: se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Falando isso lá em Malaquias. E se eu sou o Pai, aonde está a minha honra? E o contexto em que Jesus foi indagado pelos judeus em Mateus 22, não está se referindo a tributo. Todo o contexto aí era por causa do tributo. E aqui o Paulo está dizendo: pagai a cada um o que é devido. Se é imposto, então deve pagar os impostos. Se é tributo, então pague os tributos, Se é temor ou se é a honra, então nós honramos o Senhor, por temor a Deus também. Então devemos pagar a Deus segundo o temor que lhe é devido,
e honrar o Senhor, né, com, louvado seja Deus, com a nossa renda, com as primícias de todas as nossas rendas. Então, de uma forma mais oculta, né, a gente observamos esse sentido para que nós possamos compreender o porquê, às vezes, alguém diz que o dízimo é o imposto de Deus. Ou é da mesma forma que o Senhor falou dos impostos ou dos tributos ao governador, dando a César o que é de César, também dá a Deus o que é de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma observação. Em alguns exemplos, se nós falarmos de dízimo e não falarmos das ofertas, alguns exemplos de ofertas que tem no Novo Testamento e que vai bem além dos dízimos, que vai além do ato de dizimar, porque o dízimo é apenas 10%. E nós temos alguns exemplos na Bíblia que vai além dos dízimos. Vamos observar aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, né? Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 34 e versos 34 e 35. Vamos analisar. Atos dos Apóstolos. Pois não havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que for vendido, e depositavam-no aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a sua necessidade. Aí nós temos, né, uma forma de oferta pela igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja que Paulo, que Pedro, a igreja que Pedro, que João regia, servo de Deus, fazendo uma oferta, fazendo uma coleta, depositando herdades, propriedades deles, o que vai muito além do ato de dizimar. Por quê, irmãos? Eu estava fazendo uma análise nisso aqui, talvez ainda seja muito mais forte ainda do que o simples ato de dizimar. Por que que essa igreja, esses irmãos faziam isso? Nós temos uma resposta, eu tenho uma resposta clara na Bíblia. Eu tenho uma resposta clara pela graça de Deus. Esses irmãos faziam isso porque eles já tinham desprendido a sua alma totalmente do materialismo. Eles já não julgavam que o materialismo era o seu bem maior, que eles tinham que apenas que granjear, que eles tinham apenas que enriquecer e que comprar mais e mais e mais e mais, não. Eles já tinham colocado no seu coração, eles já estavam vivendo uma graça, a Bíblia diz que a graça era abundante entre aqueles crentes primitivos, que a obra de Deus, as coisas de Deus, a igreja de Deus, estava em primeiro lugar na vida deles. Eles estavam desprendidos totalmente do bem material. Não é como hoje na nossa sociedade capitalismo, onde se apega muito ao materialismo, onde as pessoas são muito materialistas e ficam agarrados ali. Inclusive eu vi uma vez, eu estava assistindo um vídeo, onde o povo estava atravessando um certo rio, numa balsa, e a balsa começou a virar, e os veículos que estavam em cima, carro, caminhão, todos os veículos que estavam ali em cima, devagarinho eles começaram a escorregar e descer para dentro do rio. E o impressionante, eu estou falando de uma nação capitalista, mas não é porque é capitalista que é agarrado no dinheiro, não, mas de pessoas materialistas, 100% materialistas. Tem pessoas 100% materialistas. O que importa é só possuir, granjear, ganhar e comprar, e só isso. E tinha ali um homem, mais ou menos de uns 50 anos, que ele estava agarrado na caminhonete dele, uma S10 nova.
E o pessoal, todo mundo gritando com ele, solta, solta que ela vai descer. E ele laçou a mão no volante da caminhonete, ele do lado de fora, a balsa já tombando, mas ela não tinha tombado, só os veículos estavam descendo, e ele agarrou no volante e estava ali seguro. E o povo desesperado, gritando para ele soltar, porque ele ia descer com o caminhonete todo. E os outros carros foram descendo, os outros foram descendo, a caminhonete dele começou a escorregar. E ele laçou a mão no volante, está ali seguro, e o povo naquele desespero, solta, solta, solta. A caminhonete começou a escorregar, e ele seguro, ela foi escorregando devagarinho, ele não soltou, e ela desceu para o fundo do rio, ele desceu para o fundo do rio, junto com a caminhonete. Eu achei aquilo demais. Eu pensei, meu Deus, como é que pode estar tão agarrado no bem material assim, que morre junto com o bem material ali, mas não larga, não é? Então, é uma sociedade materialista. Nós vimos a sociedade materialista. Se tem um, quer dois. Se tem dois, quer três. Se tem três, quer quatro. Se tem quatro, quer cinco. E é 10, e é 20, e é 30. E assim vai embora. Os olhos da ambição, eles nunca se saciam, sempre querendo mais. E aquela igreja, ela tinha aprendido uma coisa, que o valor maior era o seu irmão. Que irmão que está intrinsecamente nessa palavra. Não havia entre eles nenhum necessitado. Por que não havia nenhum necessitado? Será que é porque não tinha necessitado? Não era. Era porque o valor sublime, era a união, era a comunhão que os irmãos tinham em Cristo e uns com os outros, e eles estavam de olho, estavam vivos às necessidades dos irmãos. Então, como tinham muita necessidade, aqui diz, no versículo 34, diz aqui assim, terras ou casas. Eu entendo o seguinte, trazendo o nosso dia de hoje, às vezes aquele irmão, ele tinha 2 lotes, então ele tinha terras, não é? Se ele tinha 2, 3 casas, então ele tinha casas. Não é muitas vezes igual certas igrejas aí, Universal e outras igrejas, diz, não, traz tudo que você tem. Se a pessoa tem só um carro, traz seu carro e deposita aqui. A pessoa tem só uma casa, traz e vende sua casa aqui. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que ela está dizendo. Porque isso é extorquiar e abusar da fé e da necessidade dos outros. Mas diz que tinha terras, casas. Quer dizer que se tinha 2, 3 casas, e os irmãos de olho na necessidade, então pegava ali, vendia uma, ou vendia 2, ficava com a dele, ia lá e depositava o dinheiro, né, daquela propriedade que vendeu aos pés dos apóstolos, porque o dízimo entregue a Jesus Cristo, ninguém vai lá em cima no céu entregar dízimo nem oferta não. O Senhor tem ministros, administradores da sua obra, né? Igual um dia o pastor Fábio falou que não chega aí e joga o dízimo aí no meio dos bancos ou na igreja, não. Tem alguém que o Senhor sempre tem na sua casa, alguém que Ele colocou para administrar aquilo ali. Não é verdade? Então, uma coisa que nós devemos aprender intrinsecamente com a palavra de Deus, com aqueles crentes, é desapegar, desligar dos bens materiais, dá mais valor na igreja, nos irmãos, nas coisas de Deus, do que em bens materiais. Porque os bens materiais vão ficar aqui, mas os irmãos vão conosco para gozar eternamente naquela glória. Não é verdade? Ajuda o irmão, ajuda os irmãos, aos necessitados, que a Bíblia diz, vai dar ele força para a caminhada, né? Vai ajudar ele na caminhada. Então, ele está dizendo que não havia nenhum necessitado. Não tinha ninguém lá que passava necessidade entre aquela igreja, porque aquela igreja estava viva na fé. Né? Aquela igreja estava fervorosa no amor. A graça, a Bíblia diz que a graça era abundante e Deus acrescentava. Porque a graça era abundante entre os irmãos, Deus acrescentava. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um exemplo que vai além de dízimo, irmão. Não é uma cobrança, não é um valor, né, colocado pela igreja, nem colocado pela palavra, não. Isso aqui é o que eles faziam de gratidão a Deus, pela alegria, pela graça recebida, a transformação, querendo se mostrar um cristão autêntico, fiel, que tinha desejo de ver a igreja do Senhor, o servo de Deus, a serva de Deus avante. E não queria ver os seus irmãos nenhum passando necessidade, nenhum passando fome.
nenhum passando privações, e ali então a igreja era forte, era unida. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor manifestava naquela igreja, naqueles homens de Deus, fazia sinais e maravilhas, prodígios, porque Deus tem prazer naquele, a Bíblia diz, o Paulo vai dizer isso, Deus tem prazer naquele que dá e dá com alegria, né? Deus tem prazer naquele que dá e dá com alegria, aquele que se dispõe, que abre voluntariamente para poder fazer a obra de Deus. Então é um exemplo, eu coloquei um exemplo que vai além de dízimo, né? Faz oração, igual aquela igreja fazia. Em Colossenses capítulo 3, verso 23, eu vou procurar ler mais versículos, viu, irmãos? Colossenses capítulo 3, verso 23 e o verso 24, para que dê tempo da gente fazer uma observação aqui, importante, muito importante. Diz assim, por que devemos fazer e fazer de todo o coração? E por que aquela igreja sabia disso? Porque fala assim, tudo o que fizerdes, verso 23, estou lendo Colossenses 3, verso 23, tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque observa que ensinamento glorioso, que ensinamento grandioso e poderoso esse ensinamento de Cristo, que está na palavra. Imagine bem, se o empregado ele vai trabalhar e ele vai fazer o serviço dele onde ele está trabalhando, seja no lar, seja na empresa, seja onde for, ele fazer aquele serviço ali, ele trabalhar como se ele está fazendo para o Senhor. Ele vai esperar o patrão mandar, ele vai esperar ele trabalhar na hora que o patrão está de olho em cima dele, na hora que o encarregado está de olho em cima dele. Já trabalhei em empresa, eu sei como é que é. Os caras ficam tudo sentados, não faz nada. Só faz na hora que chega o encarregado, ou que chega o patrão, todo mundo salta lá em cima e vai fazer alguma coisa. À vista. Não é? Agora imagina também, eu estou falando como que o assunto nosso é dízimo, é bem restrito, é dízimo de oferta. Agora imagina o irmão ou a igreja ou a irmã que seja arrecadando ou separando, ou vendendo alguma coisa, fazendo qualquer coisa para agranjear, né, um dinheiro e fazer uma oferta e fazer uma caridade a qualquer pessoa necessitada, mas fazendo como ao Senhor. Primeiramente de todo o coração, com amor, sabendo que o que ele está fazendo é um ensinamento, a recompensa dele não é daquele que ele está ajudando, mas a recompensa vem de Deus. Ele sabe que Deus recompensa tintim por tintim, vintém por vintém. Hã? Quem ajuda o pobre empresta a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Então, fazendo ao Senhor, porque há muitos não faz, não ajuda, e pensa, mas será que essa pessoa realmente está precisando? Começa, muitos para não ajudar, primeiro coloca os empecilhos. Fui dar uma esmola para uma pessoa lá assim, mas tem muitos que estão lá, não estão necessitados, eles estão ali simplesmente para poder arrecadar dinheiro, ganhar dinheiro, talvez tenha o seu salário, talvez tenha aquilo. Fulano, será que está precisando ou não? Primeiro começa a colocar muito empecilho. Não, faz de ação e ao Senhor, como se fosse ao Senhor. Então vai receber a recompensa do Senhor. Vai receber, é do Senhor, porque é a Ele que nós servimos. A questão é a posição do cristão. Essa é a questão. A posição e a ordenança, a palavra de Deus. Outro dia eu disse que até ajudar é uma ordenança divina. O Senhor espera, irmãos. Na verdade, o Senhor espera que os seus servos façam caridade. Sabia disso? O Senhor espera que os seus servos façam caridade. Ele espera. Na verdade, é um ensinamento glorioso. Vocês dizer, a pessoa que ela faz caridade, ela é uma pessoa que está com o coração mais ligado a Deus. Porque Deus é bom. E essa bondade derrama sobre os seus servos. Eu estava observando um pouco sobre Cornélio.
o anjo foi lá e apareceu para o Cornélio. E falou para Cornélio mandar buscar Pedro para mostrar as verdades do evangelho para ele. Agora, vê a característica daquele centurião. O que aquele centurião fazia? As orações, e ele fazia mais o quê? Ele tinha, a verdade é essa, não é simplesmente dar esmola, ele tinha o coração de Deus. Ele tinha um mandamento de Deus, ele tinha um princípio de Deus, ele tinha o amor de Deus na vida dele. Então, quando ele via que tinha pessoas necessitadas, ou ele procurava pessoas necessitadas, assim como Jó procurava, então ele procurava ajudar, ele estendia a mão. E esse ato de ser um homem de Deus, de oração, e fazer essas boas obras, essas práticas, o Senhor Deus não deixou ele enganado, o Senhor Deus não deixou ele para lá. O Senhor Deus mandou um anjo, vai lá que lá não pode passar batido, tem que visitar. Vai lá e visita o Cornélio. Mandou o anjo, antes de mandar o pregador, antes de mandar o mensageiro, mandou o anjo. Visita aquele homem lá, porque aquele homem é precioso para mim. Irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, dizendo o homem, dizendo a mulher, que tem no coração, o Espírito de Deus, tem o amor de Deus e coloca em prática, o Senhor Deus manda providência na vida dele. O Senhor Deus não deixa ele enganado, o Senhor Deus não deixa ele perecer, o Senhor Deus não deixa ele passar necessidade, o Senhor não deixa as portas ficar fechadas para a vida dele, o Senhor não deixa ele na enfermidade, o Senhor manda providência para a vida dele. É a palavra, é porque nós não temos tempo para destrinchá-la direitinho e mostrar ainda no Velho Testamento, onde o Senhor Deus, ele fez promessa grandiosa sobre isso. Está lá em Isaías 58, os irmãos dão uma olhadinha lá depois para você ver, quando ele fala acerca das caridades, quando ele fala acerca dessas ofertas, de coletar e de ajudar o próprio. Ele diz que a sua cura, diz que vai brotar apressadamente, não vai demorar a ser curado. Diz que vai brotar apressadamente. Lê Isaías 58 para os irmãos observar. Então, fazer de todo o coração. Se é o dízimo, entrega de todo o coração. Eu falei sobre isso, né? Se é o dízimo, entrega de todo o coração. Tem gente que não entrega. Um dia eu peguei uma pessoa e falou assim para mim, pastor, eu vou falar a verdade para você, eu concordo. Não, desconcordando com o dízimo. Eu concordo lá com os apóstolos que entregavam era tudo. Falei, não está entregando nem o dízimo. Concordo com entregar em tudo. Não está entregando nem 10% e concordo com entregar tudo. Falei, começa pelos 10 então, já que você concorda em entregar tudo, depois entrega tudo. Né? Não entrega nem 10%, que é o mínimo, vamos dizer assim, que é pouco, né? Ele disse que concorda em entregar tudo. Falei, meu Deus, mas nem entrega o dízimo. Como é que concorda em entregar tudo? É cada coisa que a gente tem que escutar. Louvado seja Deus. Então vamos dar mais uma observadinha para frente. 2 Coríntios, capítulo 9. O Isaías 58 não está no estudo, é para os irmãos meditar lá acerca de jejum e ofertas, caridade, ajudar. Que o Senhor, as promessas grandiosas e poderosas que o Senhor fez lá. Como será a sua luz, como será a sua justiça, como será a sua cura. Não é lenta, não. Diz que apressadamente ela vai brotar. Muitas vezes o crente não tem nada para apresentar a Deus, não tem nada na presença de Deus. Irmãos, uma coisa verdadeira, bíblica, a caridade que você faz de todo o coração é um depósito diante de Deus, é um depósito que chama dos céus bênçãos, é um depósito que chama dos céus cura, é um depósito que chama dos céus a presença de Deus, é um depósito que chama a atenção de Deus. Porque há muita necessidade na terra. E há muita gente que não ajuda de jeito nenhum. Tem condição e não ajuda de jeito nenhum. Não estou falando da igreja, não estou apontando seu ninguém. Eu estou falando que nessa terra tem muita gente mal que não ajuda de jeito nenhum. Tendo condição, tem muita gente nessa terra que é assim. Não estou apontando ninguém. Porque se eu apontar alguém, eu falo o nome. É fulano de tal. Nem que depois ele tem que ficar bravo, né? 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 7 ao... 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 7 ao 9. Diz assim, cada um
cada um dê como propôs em seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao doador alegre, ou ao que dá com alegria, né? Poderoso, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7 ao 9. O 8 é o seguinte: poderoso é Deus para fazer que transborde em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre o suficiente em todas as coisas, abundeis para toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Uai, justiça eterna porque distribuiu e deu aos pobres? Está vendo como que chama da presença de Deus? Está vendo como que o que o pastor citou, diz que empresta, aquele que ajuda ao pobre, empresta ao Senhor, como que faz uma ligação, essa caridade? Porque ela não é simplesmente uma questão de levar dinheiro, não. Ela, em primeiro lugar, é uma questão espiritual, uma questão de ensinamento, mandamento e amor divino, o amor de Deus, a graça de Deus, para os seus. Os de Deus são bons, os homens e as mulheres que são de Deus são bons, não são mal. Os homens e as mulheres de Deus não são assim, mesquinho, mão fechada, só quer para si. Os homens e as mulheres de Deus não são assim. Eu garanto para você que não são assim. Se são assim é porque estão sem doutrina, é porque estão sem ensinamento. E muitas vezes estão sem ensinamento, não é porque não foram ensinados, é porque não recebem o ensinamento, não praticam o ensinamento. Essa é a verdade. Então, assim, mas interessante que na hora que pede bênção para Deus, quer que Deus escancara a janela do céu, né? Quer que Deus abre todas as portas do céu. E o Senhor fala: não vou abrir nenhuma, vou deixar tudo fechado. O necessitado pede para ele abrir a mão, não abre, e quer que Deus abra a janela dos céus. A pessoa precisando de ajuda, está aí do lado, está aí na esquina, está em outro lugar, não vai lá ajudar, e quer que Deus venha cá ajudar. Aí o Senhor não ajuda, porque esse coração está precisando de ensinamento, está precisando de abrir, dilatar para o Senhor. Amém? Estou falando de ensinamentos que vão além do dízimo. O dízimo é bíblico, do Velho Testamento ao Novo, antes da lei, na graça. Está na palavra inteira, está em toda a Bíblia. Pastor José, podia fazer menção do que ele falava, menção do Antônio Luciano. Antônio Luciano? Não conheceu não, né? Conheci. O Brasil diz que fala bem, está perto. Marcos capítulo 12, verso 41. Vamos te dar um pouquinho lá. Marcos capítulo 12, versículo 41, verso ao 44. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Está escrito assim, Marcos 12, 41 a 44. Jesus sentou-se defronte do tesouro e observava como a multidão lançava moedas de cofre. Moedas sobre o cofre. Muitos ricos lançavam muito. Chegou também uma pobre viúva, lançou de suas pequenas moedas de pouquíssimo valor. Então chamou seus discípulos e disse-lhes: em verdade eu vos digo que esta pobre viúva pôs mais do que todos os que puseram na arca do tesouro. Porque todos ali lançaram o que lhes sobrava, mas ela de sua pobreza pôs tudo o que tinha, todo o seu sustento. É claro, eu coloquei aqui, louvado seja Deus, ofertar a si mesmo. Aquela viúva ali, ela ofertou ao Senhor tudo o que ela tinha, porque ela confiava na providência divina. Foi por isso. Porque senão ela não dava, se ela não confiasse que Deus ia providenciar para ela, ela não ia dar o último vintém que ela tinha para comprar o pão no outro dia, ou a janta daquela noite, não sei. Então ela ofertou a si mesmo, ela ofertou a sua fé, a sua gratidão, a sua confiança na providência divina. E é isso que a Bíblia ensina. Se nós confiarmos no Senhor, fazer o que é bom, fazer o que é reto, confiar no Senhor, o Senhor abre as portas. O Senhor dá as bênçãos, o Senhor faz prosperar. O Senhor prospera o caminho daqueles que confiam no Senhor. Louvado seja Deus. Voltando um pouquinho atrás,
Eu achei uma coisa interessante, porque eu estava observando, tinha alguns que usaram 2 Coríntios, tem alguns pregadores e algumas religiões que são contra os dízimos. E aí eles usam 2 Coríntios, onde nós lemos, 2 Coríntios 9, do verso 7 ao 9, aonde o Paulo disse que cada um deve fazer a sua oferta como propôs em seu coração. Aí, dessa forma, eles querem aniquilar a forma de dizimar por causa disso, porque diz que o Paulo disse que cada um deve, ele diz assim, cada um dê como propôs em seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, ou ao doador alegre. Eu quero lembrar os irmãos que isso aqui não se trata de dízimo, isso aqui se trata de oferta. E isso aqui não substitui os dízimos. Não substitui dízimos, isso aqui são ofertas. A igreja hoje é dessa forma também. Tem na igreja oferta dessa forma. Quando se pede uma oferta, seja para ajudar alguém que estipula esse valor, irmão, dá 100, o outro dá 1.000, igual muitas vezes dá, quem vai dar 1.000, quem vai dar 1.000, vem cá, só os que vai dar 1.000. Não, o que cada um propõe em seu coração para ofertar e ajudar os necessitados. Aqui não se trata de dízimo. Aí muitos pregadores querem pegar isso aqui e dizer que não, que hoje, na graça, não existe mais mandamento de dízimo. Cada um dá do jeito que quiser, ou seja, cada um faz da forma que quiser, porque foi o Paulo que falou. E esquecer que isso aqui é apenas uma coleta, apenas uma oferta. Né? Eu aconselharia esses pregadores também ir lá em Atos 4, verso 34 e verso 35, e ver que lá também eles davam suas propriedades. Por que eles não pegam lá e dizem assim, olha, irmãos, já que é oferta, então tem que dar suas propriedades também. Por que eles correm de dar um valor bem alto, que é as suas propriedades, e vêm para cá? É porque, na verdade, irmão, levanta-se no mundo religioso, na internet está cheio disso, muitos pregadores levianos, falsos profetas, mentirosos, que prega a palavra de Deus boa para um lado e levanta contra a palavra de Deus. São destemperados. Ao invés de pregar a coisa reta, certa, os ensinamentos de Deus conforme não são ofendidos, outras vezes não querem concordar com a palavra de Deus, são muito religiosos, encarnaram numa religião, e aquela religião ali, o que ela fala, é o que eles falam também, e a gente não pode ser assim. O Paulo disse, examinai tudo e retente o que é certo, o bem. Então a gente tem que examinar tudo. Não pode aniquilar uma parte da Bíblia e pegar a outra. Não pode. É dízimos e ofertas. O dízimo, a própria palavra traz a quantidade, o valor, 10%. Agora as ofertas, o Paulo está dizendo. Aqui Paulo está falando sobre ofertas. E oferta não tem um valor estipulado, é 50%, é 10%, é 100%, é 70%, não tem esse valor estipulado. Tanto é que lá em Atos dos Apóstolos, eles davam propriedades, eles vendiam casas e davam todo o dinheiro, vendia e trazia todo o dinheiro para os pés dos apóstolos. E aqui o Paulo diz que cada um propõe em seu coração, aqueles que ganhavam mais, aqueles que eram ricos, eles davam mais, e aqueles que eram pobres, tinham pouca coisa, eles davam pouca coisa, porque não poderia exigir de igual modo a todos, porque uns ganhavam mais e outros ganhavam menos, e hoje não é diferente, né? Não é diferente, louvado seja Deus. A Bíblia diz que é para dar com alegria, porque Deus, Ele agrada aquele que dá com alegria, porque preste bem atenção, lá mesmo aconteceu uma coisa ruim com Ananias e Safira, eles não deram com alegria, eles venderam a propriedade e reteram uma parte, e com mentira na presença de Deus, vieram só com uma parte, eles não estavam dando com alegria, eles não propôs dar com alegria, ainda propôs mentir na presença de Deus. Então eu falo isso por mim, não sei se o pastor pode concordar com isso, se vocês, qualquer irmão, não tiver com alegria para dizimar, não traz esse dinheiro para cá não, fica com ele para você, gasta do jeito que você quiser, não entrega não, porque o Senhor, Ele agrada daquele que dá com alegria.
dizimar com alegria, porque não é só apenas um dinheiro, é por isso que eu estou falando, não é uma questão de o dinheiro, é uma questão de o servo, de o coração, de alegria, o espírito, a gratidão pelo que o Senhor Deus fez. Você entendeu? Essa é a questão, não é o dinheiro. Então não quero dar, mas o pastor cobrou, o pastor falou, mas eu vou entregar assim mesmo. Não traz essa coisa para cá não, que esse negócio é imundo. Deus não recebe não, irmãos. Te garanto para você que ele não recebe. Se não colocar o coração, esse dinheiro, você perde o dinheiro. Se você trazer o dinheiro para a igreja com o coração fechado, eu já disse isso uma vez e digo de novo, você perde o dinheiro e perde a benção. Porque depois que você entregou, é ruim de devolver, porque nós gasta ele. E depois que você entregou com o seu coração fechado, o Senhor não fica contente com essa coisa e não abre as portas, não abençoa, porque o coração está fechado. E Deus não quer o dinheiro. A Bíblia diz que Ele é o dono da prata e do ouro. Você entendeu? Deus quer comunhão. Você entendeu? Deus quer comunhão. Deus quer compartilhar. Deus quer que nós fazemos parte com Ele. É isso que o Senhor quer. Não é que Ele precisa do dinheiro, não. Ele quer que o povo dele faz parte, que o povo dele abre o coração, que o povo dele participe na sua obra, participe nas suas bênçãos, confia nele que ele vai providenciar. Por isso que aquele povo era abençoado daquele jeito, né? O povo era muito abençoado e a igreja crescia grandemente, porque não era um povo agarrado no dinheiro, não era um povo agarrado no materialismo, era um povo de Deus que preocupava, em primeiro lugar, com a obra de Deus, com os irmãos. A obra de Deus é os irmãos. A obra de Deus não é essa parede aqui, ó, não é esse púlpito aqui, ó, e nessas telhas. A obra de Deus é eu e você. Se eu não olhar para você, se você não olhar para mim, para poder nos ajudarmos uns aos outros, não existe obra de Deus nessa terra. Não existe. É assim que as igrejas estão, muito egoísta. Muito egoísta. É por isso que nós temos tantos pregadores da mente tapada, cheio de certificado teológico, bacharelado, né, formado em PhD e tapado, cego até na tampa. Não consegue nem compreender o que significa dízimo. Não consegue nem entender e pregar de forma correta segundo as Escrituras. Eu digo que são tapados. Tem a mente fechada. De alguma forma extraviar, perder o caminho. O caminho da palavra da verdade, amém? Louvado seja Deus. Então a pobre viúva ofereceu a si mesma, né? Louvado seja Deus. Em Romanos, capítulo 15, verso 26, né? Verso 27. Romanos, capítulo 15, verso 26 e o verso 27, diz assim, vamos lá, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois isso, pareceu-lhes bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes de seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes com seus bens temporais. Portanto, quando tiver concluído isso, 26, eu estou lendo um pouco além, vamos pegar o 26. Porque Macedônia e Acaia tiveram por bem fazer uma coleta para os pobres que há entre os santos que estão em Jerusalém. Por isso pareceu-lhes bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes de seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os bens temporais. É uma conexão, é uma harmonia. A Bíblia diz que a salvação vem dos judeus. Jesus Cristo era judeu. Deus não é brasileiro. Deus é judeu. E o seu nome é Jesus Cristo, ele era judeu. Então,
Se a salvação vem dos judeus e o Senhor dali abriu a salvação para todos os gentios, então todos os gentios participam dos bens espirituais, da salvação, da palavra, da graça, do amor, de tudo que vem de Deus, derramado nos judeus e expandido para o mundo. Aí o Paulo está dizendo, eles gratos por isso, por ter recebido aquela alegria espiritual, por ter recebido as bênçãos espirituais, eles ficaram tão alegres que eles fizeram a coleta, uma oferta, porque eles acharam por bem fazer isso, achando como devedores. Nós somos devedores, nós estamos participando de coisas eternas, de coisas espirituais, então vamos também repartir as temporais, ou seja, as materiais, as ofertas, necessidades que os irmãos tinham que enviar para os pobres de Jerusalém. Para não deixar os pobres de Jerusalém, né, os irmãos de Jerusalém, aqueles que estavam pobres, necessitados, passar fome, passar por necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos lá. Paulo era assalariado. 2 Coríntios 11, verso 8. Paulo era assalariado. 2 Coríntios 11, verso 8. Se for o primeiro, nós muda, mas acho que é o segundo. Paulo diz assim, só um versículo só. Despojei outras igrejas, recebendo delas salário para vos servir. Né? Ou seja, ele recebia salário e ainda despojou. O que é despojo? Despojo é pegar os bens, não é isso? Despojar não é tirar os bens? Então aquela igreja, ele pegou bens daquela igreja para servir outra igreja mais necessitada. Ele deixou aquelas igrejas ali e recebia salário delas. Agora, como que era mantido, né, os pregadores, como que era mantido as necessidades daquelas igrejas? De dízimo e ofertas. Agora tem aquelas igrejas que não querem pôr o dízimo, diz que é só oferta. Mas a Bíblia é bem clara sobre dízimo e oferta junto. Se um não pode, então o outro também não. Porque o dízimo vai agranjear dinheiro e colocar muito dinheiro no banco, mas as ofertas também não vai. Porque os pastores ficam pedindo dízimo, mas aqueles que recebem oferta também não ficam pedindo. Porque eu já visitei a congregação do Brasil, que ela gosta de só das ofertas e exclui o dízimo, é contra os dízimos, mas é uma petição de oferta, então não pede oferta não, fique calado, não pede nem dízimo, nem pede oferta, deixa que Deus providencia, fique calado, né? Já que não pode pedir o dízimo, então por que pode pedir oferta? Não é tudo dinheiro? Não, nós só pedimos como tem necessidade. Aí o irmão da congregação cristã do Brasil falou assim, não, que pastores, que homens, os de Deus, tudo tem que trabalhar, nenhum pode receber salário, não tem isso na Bíblia. Falei, tem não? Então vamos ler a Bíblia para ver se não tem. Aí trouxe ele aqui e falei, o Paulo recebia salário. Como que ele recebia esse salário, já que ele não podia receber? Não é só salário não, é todas as bênçãos. O Paulo era enviado pelas igrejas. Não existe isso é ignorância. Por isso que tem igrejas desbalanceadas, né? Igreja muito desbalanceada, que pega só uma parte e esquece a outra. E aí vão cegos naquele caminho. E homens e mulheres de Deus, a igreja de Deus precisa estar apercebido, porque principalmente nos nossos tempos se levantaram muitos falsos profetas. Jesus avisou isso. Eles levantarão muitos falsos profetas, muitos virão em meu nome, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Por que vão enganar muitos? Porque simplesmente não vem examinar a palavra de vida eterna, tem que examinar a palavra de vida eterna para não ser enganado pelos falsos profetas, porque os falsos profetas não vêm vestidos de lobo. Eles não vêm vestidos de lobo, com os dentão desse tamanho e com a pele de lobo, não. Eles vêm vestidos de... Então são pregadores do evangelho. Porque para vestir de ovelha tem que pregar o evangelho, porque só o evangelho veste a criatura com pele de ovelha. Não existe outra coisa que veste. Só a bondade do evangelho, a humildade do evangelho, a santidade do evangelho é que coloca uma roupa de ovelha, né? Estou falando em simbologia, uma roupa de ovelha no homem. Então eles têm que vir pregando o evangelho. Mas lá no interior é o quê?
lobo devorador. Tem mentira aí no meio. E uma das maiores mentiras desses lobos é que os dízimos não foi ordenado por Deus para a igreja. É coisa lá da lei. Muita mentira, é antes da lei. E depois na lei, e depois da lei. E é segundo a ordem do sacerdote Melquisedeque, que é sacerdote eternamente, não é segundo a ordem arônica. Então estão mentindo ou não estão? Mas para mim não pode mentir, porque eu conheço às vezes, eu tenho a mente de examino cuidando de ter nela a vida eterna. Agora o crente descuidado, que não lê Bíblia, que não examina, que não estuda a palavra de Deus, cai naquele ditado popular, Maria vai com as outras. Se o tocar para lá é igual palha seca, é igual folha seca. Se sopra para lá, vai. Se sopra para lá, vai. Se puxa para cá, vem e fica perdidinho no meio de tantas religiões. Examinai as escrituras. Nós temos que examinar, né, irmão? Glória a Deus, graças a Deus. Vamos lá. Preparados para toda boa obra. O Paulo recebia delas salário, porque elas dizimavam regularmente e ofertavam grandemente quando havia necessidade. Entendeu? Ofertavam grandemente. Preparados para toda boa obra. 2 Coríntios, capítulo 9, um pouquinho mais atrás, né? Verso 1 e o 2, diz assim: porque a respeito do serviço aos santos, é supérfluo que vos escreva. Ou não há necessidade de escrever, é supérfluo, é porque não tem necessidade nenhuma de escrever. Pois conheço vossa boa vontade, da qual me glorio entre os macedônios, os da Macedônia, que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo estimulou a maioria. Veja aí, irmão, coisa maravilhosa. O Paulo disse que não tinha nenhuma necessidade, era supérfluo, não tinha necessidade de enviar a carta para eles e escrever para eles, dar assistência aos necessitados, não precisava ordenar, não precisava mandar, porque eles já de boa vontade já estavam preparados. Eles já eram preparados. O que Deus espera da igreja é que ela seja preparada em boas obras, de boa vontade, propondo no coração com alegria a ajudar. É o que Deus espera da sua igreja. E o Paulo disse desse jeito, ele disse que não tinha necessidade nenhuma de escrever. Imagina se na nossa era, com tanto de igreja que existe nesse Brasil, vamos pegar só o Brasil, com tanto de igreja que existe nesse Brasil, não precisasse pegar todos os membros, todas as igrejas, e instruir elas, e pregar contra elas, dizer que elas estão muito soberbas, mas não tivesse nenhuma necessidade, elas já tivessem de boa vontade, aberta a ajudar os necessitados. Segundo uma pesquisa aí, diz que o dinheiro que se recebe dentro das igrejas evangélicas e da igreja católica, daria para solucionar a fome do mundo inteiro. Será que são soberbos? Será que estão montados em carros, em templos grandiosos, cheio de ouro, cheio disso, cheio daquilo? Estão montados nisso, estão montados no capitalismo, estão com o amor deles ligado ao dinheiro, à soberba, estão enriquecendo à custa da rica palavra de Deus, mas não estão fazendo o que a palavra de Deus manda, ajudando os que têm necessidade. E é muitos, não estou dizendo todos, é claro, não vamos generalizar, mas é muitos que não estão fazendo o que Deus manda e estão enriquecendo com a rica palavra de Deus. Mas o juízo final está preparado. O Senhor tomará conta de cada um, de cada ministro e de cada crente abençoado, que Deus o abençoou pelas bênçãos ricas que tem na sua palavra e no seu coração. O Senhor Deus chamará cada um e tomará conta. É a palavra, irmão, ajudar os necessitados, dizimar, ofertar, ajudar o pobre, aquele que tem necessidade, não é pedido divino, é ordem, é mandamento para os súditos.
Aqueles que recebem as boas graças do Senhor, aqueles que foram abençoados com bênçãos divinas, com graça dos céus, com coisas espirituais, deve também liberar as naturais, as temporais, que vão ficar aqui. Morre esses riquiços e vão apodrecer na sepultura, e nenhum real irão levar. E diante do Senhor, crente de mão fechada, que viu o seu irmão passando fome, passando necessidade, e lhe encerrou a porta, lá naquela glória, não vai entrar. Não vai entrar um. Porque se entrar, essa palavra não é verdadeira. Os que se enriquecem da palavra e não ajudam o seu irmão, igual muitos membros de igreja que estão passando fome dentro de igrejas podres de rica, se esses que administram entrar naquela glória, essa palavra não é verdadeira. Mas como que eu creio que essa palavra é verdadeira? O Senhor julgará todos os soberbos e exaltados que enriqueceu através da sua palavra, mas manteve subjugado na necessidade e na fome membros fiéis da igreja. Lebra manoel que lá vai. Tai chegue minis catui e rihai. Louvado seja Deus. Então a necessidade da gente falar de dízimo é porque os irmãos veio de orar. Presta atenção, o que crente faz? Muitos crentes fazem. Ao invés de orar, jejuar, consagrar, pedir direção de Deus, ler a palavra, alimentando, recebendo a palavra, são tão preguiçosos que correm para a internet. E na internet está cheio de lobo. Está cheio de lobo, torcendo as escrituras, mentindo. Está cheio, tem homens de Deus lá, tem homens que pregam a verdade lá, tem, mas está cheio de lobo. E aí o crente carnal, que não ora, que não consagra, que não jejua, que não busca direção, são guiados por cego. Mas nós não somos assim. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Fomos revelados, temos a mente de Cristo. Estamos com os olhos abertos, conhecemos a palavra. Eu até assisto, mas fico olhando, coitado. Só tem certificado. Está bacharelado, mas cego também. Está formado e desinformado do mundo espiritual. Está formado em bacharel, mas não está guiado pelo Espírito Santo. Nós temos que estar informado da palavra e guiado pelo Espírito e com o coração aberto. Amém? Então a igreja sustentava as viúvas também. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, do verso 9 ao 10. Paulo disse que era para escrever as viúvas que não tinham menos de 60 anos, e só aquelas que tinham obras de uma mulher de Deus, caridosa, hospitaleira, santa, que lavou os pés dos santos, que tinha caridade também, porque se a pessoa não faz caridade, como é que ele vai receber caridade? Elas tinham que ser caridosas, hospitaleira, tinha que dar esse testemunho. Então se escrevia por quê? Porque no cofre da igreja tinha sustento para as viúvas. E eram os dízimos e as ofertas. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 7, diz assim: tudo é de Deus. Vamos observar lá? Vamos ler só esses dois versículos e não vou estender não, viu, irmãos? Louvado seja Deus. 1 Timóteo capítulo 6, verso 7. 1 Timóteo 6 e 7. Aleluia. Louvado seja Deus. Diz assim, porque nada trouxemos, mais grande fonte de ganância é a piedade por contentamento. Porque nada trouxemos
para este mundo. E sem dúvida, nada podemos tirar dele. Quando nasceu lá cada um de nós, você nasceu de que jeito? Cheio do dinheiro, com os bolsos carregados, com bijuteria, com tanta coisa, saiu do ventre da sua mãe carregado de vaca, de terra, de tanto trem? Saiu nu, não trouxe nada, só saiu o bichinho pequenininho, nuzinho. E na hora que volta para a terra, volta sem nada. Até a roupa que coloca são outros que pegam o corpo do defunto nu e vai lá e põe roupa nele, que nem roupa ele não veste para ir embora. Se não é alguém que faz uma caridade de colocar roupa nele, ele vai nu. Ele vai do jeito que veio. E a roupa que veste nele, a camisa, é rasgada. Rasgada, né? Rasga as costas todinhas, só na frente aqui. Só para disfarçar, né? Não, se não vestir nele, ele vai nu. Ele vai nu. Por quê? Porque ele não vai levar nada. Então, irmãos, pode granjear, pode ter, mas faz essa observação. Auxilia o necessitado. É ordem divina, é mandamento divino. E é mandamento divino, o presbítero Lihon disse isso aqui dessa manhã, que é mandamento divino para os seus. Para os seus servos, o servo de Deus. É mandamento para mim, é mandamento para você. Não é pedido, não. Porque Deus dita ordens e manda pregar essas ordens, e essas ordens devem ser feitas com alegria, com amor, por quê? Porque Ele derrama sobre os nossos corações essa graça, que gera esse amor, que gera essa alegria para fazer. Se a pessoa não faz, é porque não foi derramado, Ele não puxou essa alegria, essa graça para fazer, Ele está sem graça para fazer, está sem alegria para fazer. O Senhor querendo dar graça e alegria para fazer, Ele não está com a graça e com a alegria, porque não puxa do Senhor. E o Senhor quer fazer isso em nós. Para quando você precisar, ou para quando você precisar de algo no céu, o lugar lá da sua oração, né, na lista lá onde é que está escrito os seus feitos, os seus atos, o anjo pode chegar e falar assim: esse aqui tem que atender rápido demais. O Senhor atende esse rápido por quê? Porque olha aqui, quantas graças, quantas bênçãos Ele fez. Olha aqui quantas atitudes, que o Senhor vai dar a cada um segundo a sua obra. Segundo a sua obra. O Senhor vai dar a cada um segundo o que você fazer. Aí o anjo vem com o livro, está cheio. Olha aqui, esse é igual Cornélio, né? Orar o tanto de oração. E outro ajudou esse, ajudou aquele, distribuiu para esse, para aquele, manda o anjo. O anjo desce rápido. Aí chega lá no irmão, a necessidade de bater na porta da casa dele, volta outro dia. Irmão, me ajuda, estou com fome ali, será que esse trem está querendo, não é para pinga, para droga, para qualquer trem? Vou dar não. Vê o irmão passando necessidade de jeito nenhum, vai que trem, o que ele tem aqui? Não, o livro, a página dentro da caridade, que não tem nada, Senhor. Senhor, se ele não plantou nada, então não tem como ele colher nada. Senta e espera mais um pouco, vamos esperar ele plantar. Vamos esperar ele plantar para que eu possa doar. Ele não plantou? E o anjo está lá. Eu queria até ir lá, mas não pode, ele não plantou nada. Se ele não plantou, ele não vai receber. Então senta aí. E o irmão está lá, escancara a porta do céu, Senhor. E o Senhor fala: escancara a sua também, que eu escancara a minha. Abre, Deus, as mãos e me abençoa. O Senhor abençoa o necessitado que está do seu lado, que eu te abençoo também. Sempre a mesma resposta, irmão. Sempre. Olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. As pessoas que não dizimam e que não ofertam, que não ajudam os necessitados, são as pessoas que mais precisam e que mais foram ajudadas. Você entendeu? Pode falar. Mais um versículo só e nós vamos encerrar. Só mais esse. Louvado seja Deus. O último, né? Leia o último versículo. O panfletinho saiu do rumo aqui. Lê o último versículo aí para mim, por favor. Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel.
Isso, 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. O Paulo dizendo, do dispenseiro, aquele que dispensa a graça, aquele que ministra. Ele fala dos ministradores. Agora alguém fala assim, não tem nada a ver, porque isso é só para os ministradores. Se requer que os ministros, aqueles que ministram, cada um se acha fiel, aquele que recebe a ministração, não se requer que eles se acham fiel também, não? Se requer que os dois se acham fiel, tanto os ministros como que aqueles que recebem a ministração. Se acha fiel em quê? Se acha fiel em quê? Se acham fiel em tudo. Mas nós restringimos a dízimos e a oferta, não foi isso? A caridade ao pobre e tal, tudo, nós restringimos o estudo está restrito a isso, não é? Então se acha fiel nos dízimos e nas ofertas, porque ambos é do Senhor, ambos é mandamento do Senhor para os seus súditos, para os seus servos que somos nós, é mandamento do Senhor. Essa é a verdade bíblica, é a verdade da palavra de Deus, amém? Deus abençoe. Deus abençoe e dá graça a cada um dos irmãos.